Os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. Contudo, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada na palavra do Senhor, claro, baseada no amor. Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, é que os pais precisam ser amigos. Você, pai, precisa ser amigo de seus filhos. Porém, muitos acham que os amigos é que precisam ser os pais. Eu vou repetir para você entender em alto e evidente som. Os pais precisam ser amigos dos filhos, mas muitos acham que os amigos é que precisam ser os pais. Cuidado, pais, para vocês não serem mais amigos dos filhos do que necessariamente ser pais. Pais incompetentes deixam a internet ser o professor dos filhos. Mas a internet não sabe o que é ficar sem dormir esperando os filhos chegarem da balada. A internet não sabe o que é isso. Os pais sabem. Então, quando você deixa a internet criar os seus filhos por você, você está cometendo uma incompetência exorbitante. Os pais que deixam que a escola secular ensine o que é valores morais para os seus filhos estão negligenciando a responsabilidade de ser pais. Nós temos um ensino defasado, um ensino usurpador dos padrões estabelecidos por Deus através de sua palavra. Lá na escola secular, os filhos aprendem que o certo pode ser errado e o errado pode ser certo. Eles são impregnados lá com as temáticas como o relativismo, por exemplo, relativizar tudo, empregando que a verdade vai depender do ponto de vista. Do jeito que cada um vê a situação, pode ser verdade para um, mas pode não ser verdade para o outro. Ensine o seu filho que a verdade é uma só. A verdade é a palavra do Senhor, é Cristo Jesus, é o Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando os pais querem dar algum conselho, alguma forma de aconselhamento, os filhos dizem logo que não é bem assim, que depende do ponto de vista, depende de como os pais estão vendo a coisa, depende de como os filhos estão vendo o lado dos filhos. Ou seja, eles estão o tempo todo nesta gangorra, zanzando de um lado para o outro, confusos em sua mente, porque os pais incompetentes estão deixando que a escola secular mostre valores para os seus filhos. Isso não pode acontecer. Quando falta a disciplina em casa, o mundo forja pessoas desastrosas, pessoas sem pudor, sem regras, desprovidas de sensibilidade espiritual. Quando a Bíblia diz que os pais devem instruir a criança no caminho que elas devem andar, a Bíblia está responsabilizando os pais. A Bíblia está trazendo uma responsabilidade gritante para os pais, para esta educação dos filhos. Mas quantos pais terão que dar contas a Deus pelo desprezo e a negligência ante esta responsabilidade naquele grande dia? Que você não seja esse pai ou essa mãe que terá que prestar contas naquele dia, porque você não cumpriu o seu papel de pai e o seu papel de mãe. Então eu preciso aqui, irmãos, repetir que se faz necessário que os pais sejam amigos dos filhos. Você precisa ser amigo dos seus filhos, só que não pode ser o contrário. Primeiro a responsabilidade, depois a amizade. Porque a amizade deve ser o resultado, deve ser a consequência e não o foco principal. Como pais, é natural nós queremos estar perto de nossos filhos, criar um vínculo de confiança e ter momentos de alegria com eles. Isso é natural. Isso é saudável. No entanto, meus queridos, quando o desejo de ser amigo ultrapassa o papel da autoridade, a autoridade de ser pais, os filhos podem crescer sem limites claros. Um exemplo prático aqui para você. Imagine um professor que tenta ser amigo dos alunos e deixa de ensinar ou corrigi-los. O que vai acontecer? Os alunos não vão aprender. O mesmo acontece no lar. E Deus é o maior exemplo de pai. Ele nos ama profundamente, mas também nos corrige quando é necessário. Veja o que a palavra do Senhor nos diz na carta aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 6. Está escrito assim: porque o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus não é apenas o nosso amigo, mas Ele é o nosso Pai. E a sua correção nos molda e nos aproxima dele. Como pais, nós somos chamados a seguir este modelo, o modelo do Senhor, equilibrando o amor e a correção, colocando isso numa balança. Como então encontrar o equilíbrio entre o pai
e entre o amigo. Primeiro ponto, demonstre amor constantemente. Abrace, elogie, passe tempo com os seus filhos. Também você precisa estabelecer limites claros, ou seja, explicando as regras e as consequências de uma forma firme, mas também com paciência. Você precisa corrigir com sabedoria, ou seja, nunca corrija com raiva ou com impaciência. Você precisa lembrar de que o objetivo é ensinar e não punir. Os seus filhos não devem ser punidos, eles devem ser corrigidos, eles devem ser ensinados. Seja também exemplo no caráter, pelo amor de Deus. Seus filhos aprenderão mais com o que você faz do que necessariamente com o que você fala. Além disso, para equilibrar essa balança, você precisa ouvir também os seus filhos. Você precisa criar um espaço para um diálogo, mostrando que eles podem confiar em você, mesmo em momentos de dificuldade. Lembre-se de que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus nos chama de amigos, mas nunca deixa de ser o nosso Senhor, o nosso Pai. Da mesma forma, nós podemos ser amigos dos nossos filhos, mas sem abrir mão do papel da liderança. Deus foi quem deixou esse papel para ser estabelecido. Que Deus nos dê esta sabedoria, sabedoria para cumprir esta missão com amor, com paciência e com dedicação. Então não esqueça disso. Os pais devem ser amigos dos seus filhos, mas nunca o contrário. O amigo não pode ser pai. É o contrário. Primeiro a responsabilidade, depois a amizade.